Gravando? Então vamos lá. Boa tarde, jovens e jovens. Eu esqueci de falar salve, salve família, né? Pô, salve, Começou o salve família. podcast Física. E O pod, o pod Física. pode fiz. É esse é nós, é nós. Flow Pod Ô, Física. jovens e jovas, crianças e crianças de todo o Brasil, é o seguinte: preciso conversar com vocês aqui. Está gravando, o Gabriel está gravando essa nossa conversa a respeito da atividade avaliativa aqui. Eu falei para vocês que eu ia mandar, não falei? Falei, ó, segunda-feira ia mandar, bateu segunda-feira, 8 horas, apitou lá, bem atividade. Bom, antes disso, vamos conversar sobre essa atividade aqui, ó, ATP1. Era uma atividade que valia 4 presenças, dia 24 e 31 de janeiro. O prazo da entrega foi ontem. Tem 7 pessoas que não entregaram ainda. 7. Tem que assistir a videoaula, fazer o exercício ali. Vale 4 presenças. Não vou corrigir. Depois que eu fechar ela, que eu vou fechar em breve, talvez hoje à noite, talvez amanhã, se agiliza aí, eu vou lançar o gabarito dela para vocês aqui. Tá bom? Então, por favor, os 7 que ainda, se é que estão me ouvindo, os que não fizeram, né? Nunca dá para saber, mas fica aqui o meu registro formal diante de todos aí. Bom, vamos falar da atividade avaliativa. Já teve até um rapaz que entregou a atividade avaliativa aqui, tá de parabéns. Conforme eu conversei com vocês na aula da semana passada, essa atividade avaliativa é uma atividade sobre velocidade média. Então, ela vai englobar aqueles exercícios que nós fizemos na aula da semana passada, né? Então, tem um de velocidade média normal, um que você tem que converter unidade, tem um do corpo extenso e tem uma viagem dividida em duas ou mais partes. Então, essa atividade, eu, além de postar ela, postei 2 videoaulas com exercícios de velocidade média. Então, veja, ela tem a atividade avaliativa. Então, isso aqui eu vou corrigir, vou dar o conceito para vocês, ó. Não sei nem por que eu clico, que demora um dia para abrir aqui. Mas enfim, tá aqui, ó, são 4 exercícios. Aqui está todas as instruções, leiam as instruções. Tem que ser feito à mão, tá? Não pode ser só resposta, tá certo? Tem que mandar as contas também. Não precisa copiar as questões, só numerar certinho, mas leiam as instruções. E eu mandei para vocês também aqui, ó, 2 videoaulas com exercícios de velocidade, que são exatamente os exercícios que estão aqui na atividade avaliativa, entendeu? Então, bicho, se tu for assistir as 2 aulas, com certeza, o exercício que tu tem que fazer, tu vai achar um similar nessas 2 aulas aqui. Fora que, claro, você pode consultar o material da nossa aula da semana passada, né? Claro, você pode ir lá. No Class 1 tem o PDF que eu usei e tem a gravação da nossa aula também lá. Tá bom? Nosso amigo aí, gravador, gravou para nós. Essa atividade avaliativa, atenção, o prazo de entrega dela é segunda-feira. Por quê? Porque é uma atividade avaliativa. Eu não vou dar 15 dias nas atividades avaliativas. É uma semaninha só, meu irmão. Fez, fez, não fez, não fez, um abraço. Outra coisa, essa atividade, ela, além de ser avaliativa, ela também vai contabilizar presença, tá? Não é só avaliativa, não tem por que eu fazer só avaliativa. Ela é avaliativa e contabiliza presença. 6 presenças, ó, de 2 sábados letivos e a presença do dia 7 de fevereiro, que É o foi ontem. combo. É o combo. Tem que É um aproveitar. combo. Porque ela é uma atividade avaliativa, tem 2 videoaulas para assistir. Então, se você fez tudo, corresponde então aí a 6 presenças. Se você não fez, são 6 faltas. Então, fica esperto nisso aí. Outra coisa, gente, que a gente não pode esquecer é que nós temos um horário de atendimento síncrono que você pode entrar para tirar dúvida com o seu professor de física, tá? Quinta-feira, no período da manhã, né? Agora, a gente entra pelo mesmo link do encontro síncrono. Agora, esse horário, ele é agendado, então você precisa me mandar um e-mail, mandar uma mensagem no Insta, mandar um WhatsApp. O representante da turma aí tem meu telefone, o Andrew, né? Cara, fala, professor, preciso entrar amanhã. A gente entra lá segunda-feira, quinta-feira, das 10 às 11. Professor, estou com dúvida na atividade avaliativa. Posso entrar lá para discutir com o senhor? Claro, mas é atividade avaliativa.
Não tem problema. Professor, posso tirar a dúvida pelo Instagram? Mandar um direct lá? Pode também. Não precisa necessariamente ser lá no Encontro 5, né? Nessa modalidade remoto que vivemos, nós estamos aí com, né, essas possibilidades também. Alguma dúvida, gente? Prazo de entrega segunda-feira, hein? Nenhuma dúvida, professor. Quem precisar marcar um encontro síncrono para essa quinta, ou vai mandando mensagem aí, mandando e-mail, a gente vai conversando. Beleza? Tereza? Certo, Roberto? Tranquilo, Murilo? Show. Se não há ninguém mais tem nada a declarar, vamos para a nossa aula de hoje. 8 de fevereiro de 2022, quem diria, hein? 2022. Então vamos lá, gente. Movimento, é o tema da nossa aula hoje, movimento retilíneo uniforme. Bom, até a aula da semana passada, aliás, a aula da semana passada nós falamos bastante sobre velocidade média, né? Então nós falamos que um corpo, ele não vai andar sempre com uma velocidade, ou raramente ele vai andar com uma velocidade constante, não é? Então por isso que nós temos o conceito da velocidade média. Por quê? Porque a velocidade média é o cara que pode substituir uma velocidade constante. Espera aí, gente, que tem alguém tentando entrar. Cadê? Tocou aqui, mas sumiu? Bom, enfim, qualquer coisa eu volto. A velocidade, a velocidade média é o cara que pode substituir a velocidade constante, certo? Por quê? Porque quando a velocidade é média, é como se ela fosse constante. Fisicamente falando, é a mesma coisa de ser uma velocidade constante, entendeu? Então, por exemplo, o primeiro exercício que nós fizemos semana passada, o carro foi de Londrina para Rolândia, a velocidade média dele acho que deu 60, se não me engano, né? Então, ele não andou com 60 o tempo todo, tá? Mas fisicamente falando, para a física, para as contas da cinemática, é como se ele tivesse andado com velocidade constante de 60. Velocidade média e velocidade constante, nesse caso, tem a mesma validade. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque nós vamos, então, entrar na aula de hoje no que nós chamamos de movimento retilíneo uniforme, o famoso MRU. E o que é esse movimento retilíneo uniforme? Até coloquei o desenho aqui do carinha aqui, ó. O que é o movimento retilíneo uniforme? É um movimento que nós estudamos supondo que o corpo se mova com velocidade constante, tá? Então perceba aí por todo esse meu prólogo que eu fiz, gostou dessa palavra? Prólogo. Toda essa abertura que eu fiz aí, que eu posso estudar um corpo que não anda com velocidade constante a partir da velocidade média dele, né? Mesmo ele não estando com velocidade constante. Por quê? Porque de fato, senhores, senhoras, jovens e jovens, a velocidade constante é deveras raro, tá certo? É deveras raro. Então, o movimento retilíneo uniforme é um movimento em que a velocidade do corpo é constante. E diferente de zero, claro, né? Porque se for zero, daí não tem velocidade. É porque o zero matematicamente também é uma constante. Então, por isso que precisa fazer essa ressalva aqui. Então, esse nome uniforme, por que tem esse nome uniforme? Porque a velocidade é a mesma e a variação da posição, então, é uniforme. Tá? Por isso que tem o nome movimento retilíneo. Por que em linha reta? Aqui a gente tem uma discussão importante que a gente precisa fazer. Porque é só quando o corpo anda em linha reta, que o deslocamento escalar pode ser igual à distância percorrida. Já falamos sobre isso? Um pouquinho no final da aula da semana passada. Em breve vamos voltar com essa discussão. Tá? O deslocamento escalar, que é ΔS não é distância, é deslocamento escalar. Ele só pode ser igual à distância quando o movimento do corpo é retilíneo, ou seja, ele não fica fazendo voltas. Ele não para e faz uma. Ele estava andando para oeste, aí faz uma curva para leste. Aí não dá, aí dá diferença um do outro. Aí, tá?
Então, por isso que o movimento é retilíneo. Então, a gente vai imaginar um corpo movendo-se sempre em linha reta e com velocidade constante. Agora, eu falei para vocês que a velocidade constante, ela era rara no nosso cotidiano, né? Velocidade constante, ela era rara no nosso cotidiano. Existe no nosso cotidiano? Ele até existe. Então, por exemplo, temos aqui 3 exemplos, está na tela para vocês. Vocês estão vendo os slides certinhos aí, né? Tá Sim, vendo? dá pra ver sim, Isso. senhor. Beleza, então tá bom. Então, ó, o primeiro exemplo é o carro com piloto automático. Acho que eu até falei isso na semana passada, né? Então, é claro que quando você tem um carro, eu ia falar dos mais novos, mas mesmo os mais antigos já tinha essa tecnologia, né? O meu tem 11 anos e ele já tem essa tecnologia, tá? Você coloca lá 60 km por hora, o carro vai se mover a 60 km por hora. Mas, como eu disse para vocês, se você já andou nesse carro, claro, quando ele pegar uma subida, ele pode passar aliás, uma descida, ele pode embalar, passar de 60. Se ele pegar uma subida, ele pode diminuir de 60. Então, ele é com velocidade constante por um certo período de tempo. A mesma coisa o elevador. Ó, o elevador ele se move com velocidade constante? Sim. Mas quando você entra no elevador, normalmente ele está parado, né? Aliás, não tente entrar no elevador com ele em movimento, né? Já viram aquelas placas que tem no elevador? É um pouco difícil fazer isso, né? Certifique-se que o elevador está parado para você entrar. Não, mas se ele não estiver ali, como é que eu vou entrar? Tem que ser uma pessoa muito distraída, né, cara? Mas então, quando você entra no elevador, ele está parado. E aí ele começa a se mover. Então, ele tem uma variação de velocidade ali, né? E outra coisa, eu digo mais, para quem nunca andou de elevador aí, não sei, pessoal que mora em Jataizinho, Cambé, essas coisas, né? Não sei. Não sei se tem prédio nessas cidades, Biporã, talvez. Para você descer do elevador, o elevador para também, não é? Então ele desacelera. Então ele anda com velocidade constante, anda entre os andares intermediários. Um pouco depois da sua partida, aí ele adquire uma velocidade constante, né? Então ele sai do zero e acelera, certo? E para você parar, ele desacelera. Faz sentido? Tá? Então ele anda com velocidade constante por um período de tempo. A mesma coisa do trem aqui, a terceira opção, o trem, os metrôs, né? Claro, ele anda com velocidade constante, né? Entre uma estação e outra, lá no meio, ele deve andar aproximadamente com velocidade constante. Mas claro que para sair da estação ele acelera e para você descer, desembarcar, ele desacelera, né? Tá bom? Bom, então, o que é interessante no fato desse corpo ter a velocidade constante? Como eu cantei a bola lá no primeiro slide, ó, eu disse que a variação da posição é uniforme, porque isso significa velocidade constante. Tá? Olha aqui, ó, o que vai acontecer? A cada instante, o corpo vai estar andando sempre a mesma distância. Lembre-se, senhores, que velocidade é quanto que a posição varia por cada instante. Ter uma variação uniforme da posição, então, ela varia sempre o mesmo instante, sempre o mesmo tanto a cada instante, tá? É ter uma velocidade constante. A variação é constante. Então, por isso, nós vamos estudar, a partir de agora, a função horária desse movimento retilíneo uniforme. O nosso amigo MRU. Então, é a função horária do MRU. Tá bom? Quem é essa função horária? Na verdade, o nome completo dela é função horária dos espaços. Tá? Isso dentro do MRU. Tá? Por quê? O que ela é? Ela é uma função que vocês já estudaram na matemática, né? Vocês estão quase terminando a matemática 1. Tô certo ou tô errado? Tá certo? Isso, tô sabedor das coisas. Eu stalkeei vocês. Então vocês estão quase terminando matemática, já estudaram função. O que é a função? Função é a relação de duas grandezas, né? A famosa e querida
a famigerada função afim, né? Era uma corta. Função y igual a mais bx ou ax mais b, não sei como é que a professora Kátia passou para vocês, ou como que vocês estudaram isso, né? Depende do lugar que você olha, é a mais bx, outra é ax mais b, enfim. É a relação de duas grandezas, o y, nesse caso, e o x. E quem determina a relação entre elas são duas constantes, o a e o b são duas constantes. Então, função é isso. Função mostra como que uma coisa varia com a outra. Então, agora, se você voltar para o nome, função horária dos espaços, você já vai começar a entender o que é essa função. É a função que mostra como que os espaços variam com as horas. Não é bem com as horas, né? Com o tempo. Por isso ele recebe esse nome função horária. Então, ele mostra como que o espaço ou a posição que o corpo ocupa varia com o tempo. Tá certo? Então, nós temos aqui no desenho, por exemplo, ó, que o corpo estava no instante 0 na posição 18, no instante 10, passou 10 segundos, ele foi para a posição 30, mais 10 segundos ele vai andar mais 12, ó, mais 12, mais 12, mais 12. Qual é a função desta posição? É fazer a relação entre as duas grandezas, posição e tempo, tá? Posição e tempo, que serão as grandezas variáveis para nós. Serão o x e os y, o x e o y, tá? Bom, vem comigo que eu quero mostrar isso para vocês, então. Então, você imagina que eu tenho um carro aqui, tá? Ele está num certo instante inicial em uma dada posição inicial. Esse instante inicial, amor, não é não é o Big Bang, entendeu? Não é o início do universo ali. É o instante em que eu comecei a marcar, a estudar o movimento. Certo? Tá? Então ele está no instante 0 em uma dada posição e depois, num certo instante t, ele vai passar a ter uma outra posição. Então esses caras aqui agora vão ser os caras que vão aparecer na função horária do movimento, tá? Eu falei que nós vamos ter duas variáveis, tá? E duas constantes, tá? Bom, olha só, o instante inicial, da mesma forma que a posição inicial, eles vão ser constantes. Por quê? Momento de reflexão. Você nunca pode mudar o seu início. Um certo corpo começou uma trajetória na posição 10. Por mais que ele se mova, dê a volta inteira no mundo, ele nunca vai poder mudar de onde ele saiu. Então, você que está me ouvindo agora, meu querido estudante, eu já estive aí no seu lugar. E eu sabia que eu não poderia mudar de onde eu saí, de onde eu vim. Mas eu podia mudar para onde eu ia chegar. E isso, com certeza, passa pela educação. Obrigado. Então, esse é um paralelo da física com a vida real. Por que o instante inicial é constante? Porque você saiu naquele instante, você não pode voltar e sair de novo do mesmo lugar. Só se fosse o Marty McFly tivesse o DeLorean, a máquina do tempo lá, ó, de volta para o futuro. Tá certo? A mesma coisa a posição. Por que a posição inicial é uma constante? Eu saí da posição 20 e não acabou. Você não pode mais mudar de onde você saiu. Só onde você vai, mas onde você vai chegar está nas suas mãos. Legal? Beleza. Então como é que a gente vai chegar nesses caras? Nós vamos partir da equação da velocidade média, que eu não estou mais usando o m de velocidade média, eu não sei se vocês perceberam. Não estou mais usando o m de velocidade média. Por quê? Porque porque não tem mais sentido falar em média. Agora a gente está pensando em velocidade constante, né? E se tiver a média vai ser fisicamente igual a uma velocidade constante, então dá na mesma coisa. Bom, então quem é a equação da velocidade? Δs por Δt. Lembrando que o Δs é a posição inicial menos final. Então vai ficar
posição final menos posição inicial, dividido por... E o ΔT? O delta é sempre a mesma coisa, gente. Delta é final menos inicial. Sempre. Então, opa! Vocês estão ligando que eu encosto na tela para escrever, daí ele muda o slide, né? Uma hora eu aprendo. Beleza? Então, quem que vai ser constante para mim? Eu falei que ia ter duas constantes. A velocidade é constante, se for um MRU, não é? Ela é uma constante. A posição inicial é uma constante. Por quê? Por causa dessa pregação aí de coaching que eu fiz para vocês agora. E o instante inicial também é constante. Mas, invariavelmente, o que, que a gente vai fazer? A gente vai chamar esse instante inicial de instante zero, como está aqui no desenho. Ó, tá? E eu começo a marcar o tempo a partir dali. Tá bom? Então, esse cara eu posso definir ele como zero. E aí vai ficar assim a minha equação da velocidade. Velocidade é igual a S menos S0 dividido por T. E aí eu vou reescrever isso para ficar da forma da função afim, né? Ó, já que é uma função afim. Né? A relação entre posição e tempo, entre os espaços e o horário, ela é uma relação linear. Né? Tá bom? Então, o que, que eu vou fazer? Vou mandar o t para cá, ele vai vir multiplicando. Então, fica velocidade vezes tempo. E vou depois mandar o S0 para cá. Esse S0 está subtraindo, ele vai vir somando. Então, fica S0 mais V0t igual a S. Ou, como a gente gosta de escrever, S igual a S0 mais VT. Tá? Essa é a equação horária dos espaços no movimento É o sorvete. Isso, é a equação do sorvete. Sabe aquela criança que está aprendendo a falar, não sabe falar? Um R, fala sorvete. É o sorvete, tá? A equação horária... Opa, o que, que eu fiz aqui? Equação horária dos espaços. Eita, Joe. Bugou meu sistema aqui, gente. Espera aí. Só um minutinho, minutinho. Tá. Vamos de novo aqui. Tá? Então, ela é a nossa função afim, ó. Y do tipo A mais BX. Ó, as constantes aqui e as constantes aqui. Tá? E duas variáveis, o Y e o X. No nosso caso, a posição e o tempo. Inclusive, vocês devem ter aprendido com a professora Kátia, que, aliás, é uma inspiração para todo mundo, né? Que professora maravilhosa vocês têm a sorte de ter. Vocês devem ter aprendido que o x a gente chama de variável independente e o y é a variável dependente. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que o fato do x mudar altera o y. O x é senhor de si, né? E conforme ele passa, ele altera o y, e não o contrário. Aqui a gente tem a mesma coisa. O S é a variável dependente e o T a variável independente. O tempo sempre passa, já dizia o Nickelback. Time is going by so much faster than I. Curtiu, meu? Vocês não conhecem Nickelback, né? Vocês são jovenzinhos. Jovenzinhos, jovenzinhas. Bora. Ó, o tempo sempre passa, então ele é a variável independente. E conforme o tempo passa, se o corpo está em movimento, conforme o tempo passa, ele altera a posição do corpo. Tá certo? Tá legal? Então, essa é a função horária dos espaços, tá? Para o MRU, a equação do sorvete. Lembrando que isso aqui é a posição
É a posição no instante t, né? Matematicamente, eu até poderia escrever isso aqui assim, uma S de t. Mostra como que a posição varia com o tempo. Tá? O S é a posição inicial, claro. O V é a velocidade, que é a constante. E o T é o tempo. Tá? Em unidades no SI, a posição é metro, né? Ou as posições vão ser metros. A velocidade metro por segundo, claro, e o tempo em segundo. Aparentemente, talvez você possa olhar e falar assim, pô, mas não tem muita utilidade essa equação. Tem muita utilidade, principalmente quando você quer encontrar, determinar a posição do corpo em um dado instante. Ó, determinar a posição do corpo em um dado instante, ou saber em que instante ele estará em uma dada posição. Percebam que esta equação horária nada mais é do que um rearranjo matemático, que eu até fiz questão de mostrar aqui para vocês, da equação da velocidade média. Tá? Então tudo sai daqui. Tá legal? Então tá aí para vocês também. Bora exercitar. Estamos aqui para isso, né? Então, vamos lá. Olha aí. Example number 1. Um corpo se move em MRU de acordo com a sequência de acordo com a seguinte equação. Então, ele deu a equação. Pede-se determinar o espaço inicial. B, velocidade do móvel no instante t igual a 5. O espaço do móvel no instante 3 segundos. A variação do espaço nos 6 primeiros segundos. Bom, essa história de perguntar quem é a posição inicial e quem é a velocidade, na letra A e B, você não tem conta para fazer. Você só tem que comparar isso com a forma geral e você vai sacar. Tenho certeza que vocês são bem espertos. Olha só. Ó, letra A. Eu tenho qual é a equação do corpo. O corpo se move de acordo com essa equação aqui, ó. Tá? Então, se eu for comparar com a forma geral, escreva aqui o sorvete aqui embaixo, ó. SOVT. Eu tenho a capacidade de perceber que quem é o cara que fica sozinho na equação? Quem é o cara que multiplica o T? O T continua sendo o T, né? E o S continua sendo o S. Tá? Não é por ordem, não é pela ordem. O primeiro que aparece é a posição inicial. Não, eu poderia ter escrito isso aqui de contrário. Ó. Poderia ter escrito aqui, ó. Assim, não muda nada. A ordem dos fatores não altera o produto. Mas eu tenho quem é na matemática nós chamamos isso de coeficiente linear. O cara que não multiplica o x, ou no nosso caso, o cara que não multiplica o t, é a posição inicial. Então, nós podemos afirmar com certeza que esse 4 aqui é a posição inicial. Tá? E se tiver no SI, eu posso afirmar com certeza que é 4 metros. Da mesma forma, na letra B, quem é a velocidade? A velocidade é o ser que multiplica o t. Nesse caso aqui, ó, quem está multiplicando o t? O 3. Então, eu posso afirmar que a velocidade desse corpo é de 3 metros por segundo. Tá? Certo? Então, quando aparecer essas coisas, você vai comparar com a equação geral, com o sorvete. Tá legal? Agora, lembra que não é pela ordem do que as coisas aparecem. Quem está sozinho é a posição inicial. Quem multiplica o t é a velocidade. Beleza? Vocês estão aí ainda? Tudo certo? Então, beleza. Então, Claro. agora vamos para a letra... Ah, tá. Só uma coisa, professor. Isso aqui é para derrubar aluno. Ó. Não fui eu que fiz esse exercício. A letra B pergunta a velocidade do móvel no instante t igual a 5.
Meu amor, nós estamos falando de velocidade constante. A velocidade é 3 no instante 0, no instante 1, no instante 2, no instante 3, no instante 4 e inclusive no instante 5, no 6, no 7, no 8, no 10. É movimento retilíneo uniforme. Ok? Pera aí. Fala, filho. Agora não, agora não, agora não, agora não. Tô dando uma aula. Preciso calcular aqui a velocidade do móvel no instante 3 agora. Aliás, o espaço do móvel no instante 3. Então, claro, ó, eu vou reescrever aqui a equação do corpo, 4 mais 3t. O que eu quero? Lembra que isso é uma coisa importante? Eu quero a posição para quando o t for 3 segundos. O que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar a minha equação e no lugar do t, o que eu vou fazer? Eu vou pôr 3 e encontrar qual é a posição. Tá? Primeiro eu faço multiplicação, depois vem a adição e subtração. Na ordem que eles estão. Tum, tum, tum. Essa é a música que eu fiz quando eu dava aula para as criancinhas. Ó, então primeiro eu multiplico, 3 mais 3, 9. Agora eu somo a posição do corpo. Eu posso até escrever assim, olha que elegante, ó. Posição do corpo para quando t é 3 é 13 metros. Certo? Agora, a letra D, eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa. Porque a letra D não perguntou posição, ela perguntou variação do espaço nos 6 primeiros segundos. Então, ele quer o ΔS. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a posição no instante 6. E depois eu vou subtrair com a posição inicial. Aí eu vejo quanto que variou. Aliás, é sempre assim que eu calculo variação. Beleza? Então vamos lá. Letra D. De Deus me ajude nessa hora. A equação do corpo está aqui. Eu quero de novo a posição do corpo para o instante. Hoje estava melhor minha letra, hein? Olha aí. Carreguei a pilha da caneta, por isso. A posição do corpo no instante 6. Lembra que não é essa a resposta final, né? Mas é isso que eu vou calcular primeiro. Então, ó, no lugar do t eu coloco 6. Primeiro eu faço a multiplicação, depois vem a adição. 3 vezes 6, 18. Tô certo? 18 mais 4, 22 metros. Agora, isso aqui acontece muito, gente. Ó, vocês têm que ter atenção, foco, tá? Não dá para fazer atividade assistindo o jogo do Palmeiras ao mesmo tempo, tá? Tem que ter foco. Por quê? Porque às vezes você pode errar por uma bobeira. Você faz a conta certa, mas não é essa a resposta, porque ele não pediu posição. Ele pediu variação. Então agora eu vou calcular o ΔS, ué. ΔS é a posição final menos posição inicial. A posição final para nós, eu estou colocando a posição no instante 6, menos a posição no instante inicial, que era 4, né? Beleza. 18 metros. Tranquilo? Isso é mais fácil do que aquelas. Mais fácil do que aquelas contas lá de viagem dividida em 2, 3 partes, né? Tranquilinho de fazer isso aqui, não é? Vamos mais um? Pra vocês verem como é fácil, realmente? Olha aí, vem pulando o exercício 2, o exemplo 2 para vocês. Toma uma água. Certa partícula se move em MRU partindo da posição menos 12. Então, isso aqui, amor, é S0. 6 segundos depois, a mesma ocupava a posição 10 metros. Professor, desculpa o Que? atraso. Eu não estava conseguindo acessar as aulas. Tava dando problema no meu Meet.
Ah, quem que tá falando? Eu não consigo ver. É o Samuel. Ô, Samuel. Samuel. Eu, Tranquilo, né? eu não consegui acessar a aula de matemática. Ah, é? Não, tranquilo. Nós estamos aqui no segundo exercício Velocidade sobre... média? Não, não. A gente está no MRU, estou aplicando a função horária dos espaços, tá? Do MRU. Ok. Vamos para o exemplo número 2. Então veja aqui, ó, bem diferente do primeiro. Ele não deu a equação. Ele deu a posição. Ele disse que 6 segundos depois ele estava na posição 10. Então, em geral, o que, que ele vai te fazer aqui? Te pedir para você, você vai ter que aplicar a equação a equação do sorvetão. Tá? Mas o exercício, quando você estiver fazendo o vestibular para USP, FUVEST, para o ITA, ele nunca vai pedir para você falar assim, meu pai me ligando, é, é, monte a equação horária dos espaços. Não, isso aí é problema seu, cara. Se você precisa da equação horária dos espaços, você que monte. Você tem que saber que você precisa. Mas como eu sou um professor bonzinho, eu fui aqui montando aqui, ó. Primeiro eu pedi a velocidade média, depois eu pedi para montar a equação, depois eu pedi as coisas que normalmente se pede, né? Ó, a posição no instante 5, o instante que o corpo passa pela posição 37 metros e o instante que passa pela origem dos espaços. Então a letra A e a letra B é só para te guiar na montagem da equação. Tá? Na montagem da equação. Então, letra A, oi filho. Pode jogar. Tá bom. Não esquece de fazer o lanche. Comeu a banana? Então tá ótimo. Tá ótimo, filho. Vamos lá. Então, eu vou primeiro calcular a velocidade. Por quê? Porque eu preciso, quando você tem que montar a equação horária, gente, ó, montar a equação horária é substituir as constantes. Vocês estão ligados nisso? Quando a professora dava os coeficientes, lá a professora Kátia dava os coeficientes, falava assim, monte a função, para depois você fazer os gráficos lá, né? É substituir os coeficientes. Então você precisa da posição inicial e da velocidade para montar a função horária. Tá legal? Então, a primeira coisa que eu vou fazer na letra A é calcular a velocidade. Por isso que ele pediu para calcular a velocidade. Então, velocidade é distância dividido por tempo. Ó, ele partiu da posição S igual a menos 8, chegou na posição 10, cuidado, muita gente erra isso aqui, em um intervalo de 10 segundos, de 6 segundos, ó. 6 segundos. Então, já vou colocar aqui como delta T, tá? É o tempo que ele gastou para sair do menos 8 e chegar até o 10. Bom, vou colocar na equação. Velocidade é posição final menos posição inicial dividido por tempo. Cuidado com o jogo de sinal. Tem que fazer o jogo de sinal? Não, não tem que não. Tá aí, mas não precisa fazer. Tem que pôr o sinal, professor? Não, não, tá aí de enfeite. Claro que tem que pôr. Tá? Para de desprezar o sinal de menos. Tá? Hashtag sinal de menos também é sinal. Respeite. Aliás, vocês ficam desprezando ele, por isso que ele é tão negativo. Entendeu? Ele é negativo. Ah, não, não deu, né? Tá bom. O que eu quero dizer para vocês, amor? Ó, vai dar 10 menos 8. E não 10 menos 8 igual a 2. Presta atenção. Ele saiu do menos 8 e foi até o 10. Ele não andou só 2. Ele andou 18. Ele andou 8 para sair do menos 8 e até o 0. E mais 10 para sair do 0 e até o 10. Tá? Tem que fazer o jogo de sinal. Hashtag todos pelo sinal de menos. A cada 15 minutos, um sinal de menos é desprezado por um estudante do ensino médio. Vamos acabar com isso. Bom, e aí, claro, vamos dividir pelos 6, né? Tá legal? Então, a velocidade média
vai ficar 10 mais 8. Sinais iguais dá mais. Então, 10 mais 8, que dá 18. Essa também é de quando eu dava aula para criancinha. 3 metros por segundo. Sinais iguais dá mais. Beleza? Então, matamos aí a velocidade do corpo, né? E aí a letra B pede então para você montar a função horária desse movimento. Então vem cá, vem comigo aqui, montar a função horária. Gente, quando eu peço isso, metade de vocês erram porque vocês fazem uma conta, acham um número, é uma coisa de louco. Eu pedi para montar uma função, não é para achar um valor, irmão. Ou mais louco que o Batman. É para montar a função. Então o que você vai fazer? Substituir o S e substituir o V. E só. Não vai calcular nada. Eu não pedi para calcular nada, eu pedi para montar a função. Tá bom? Então o que você vai fazer? Ó, S igual. Quem que é a posição inicial? Ah, não lembro, professor. Menos 8. Você vai fazer menos 8 mais 3, que é a velocidade. E acabou. Não mexe mais. Solta o lápis. Larga. Acabou. Está montada a função. Tá? Como eu disse, por que a gente pede... Quer dizer, por que eu pedi? Porque agora você vai responder a letra C, a D, a E, tá? A partir da função horária. Se você estiver fazendo, como eu disse, um outro concurso, ele não vai pedir para você montar, mas você vai ter que montar e você precisa saber montar. Tá bom? Bora lá então para as questões. Vocês perceberam que tem duas letras B? Que zoado, Eu hein? falei no chat, professor. Ê, professor. O senhor é um vacilão, irmão. Ó, essa, eu tava achando estranho mesmo. Essa aqui é a letra C de Cristo. Essa letra é D de Deus. E essa letra E de Espírito Santo, só para completar a trindade. Opa! Pronto. Completa a trindade aí. Vamos fazer a letra C então agora. A posição do corpo após 5 segundos. Tá? Então vamos lá. Agora sim, começou aquilo que nós aprendemos hoje, que é o quê? Eu vou pegar a equação horária, menos 8 mais 3t, e eu quero descobrir qual é a posição, para isso que serve a função horária, no instante 5 segundos. Certo? Então eu consigo prever aonde esse corpo vai estar em qualquer momento. Tá legal? Então vamos lá, ó. Vou fazer mais rápido do que eu fiz os outros. O primeiro, né? Fica menos 8 mais 3, que multiplica 5. Ó. Aqui eu multiplico. Então fica menos 8 mais 3 vezes 5, 15. Eu devo 8 e eu tenho 15. Tá legal? Então me sobra 7. Ou, elegantemente, o S quando t é igual a 5, 7 metros. Tá? Ó, o criatura abominável, não vai me fazer um jogo de sinal aqui, hein? O jogo de sinal a gente faz na multiplicação, na divisão, ou quando eu tenho um parênteses, porque o parênteses indica uma multiplicação, né? Aqui não. Eu devo 8 pilas para o Gabriel, mas eu tenho 15 pilas, eu pago, porque assim que meu pai me ensinou, me sobra 7. Positivo, porque sobra. Não vai me meter um jogo de sinal, hein? Sinais diferentes dá menos. Juízo, hein? Letra D de Deus. Mas, Agora vai professor, inverter. quando Oi. alguém deve pra você, é só você fazer a pessoa dever mais pra você. É, cobrar juros, é o que o banco faz. Entendeu? Daí vai a sua deveção vai suprimir, a deveção dela vai suprimir a sua deveção. Isso. Eu fico fazendo isso com meu irmão. Ele empresta dinheiro para mim, depois eu não pago, mas daí eu empresto um dinheiro para ele, que ele também não paga, e ninguém sabe quanto um deve pro outro. O importante é que a gente se ama, se gosta e se quer. Eu acho que tá mais que comprovado que o professor é o agiota.
Não sou não, sou não, sou não. Eu sou bonzinho. Professor, e o meu português tá bom, né? O que que é? O português tá bom, falando deveção. Deversão. Deveção. Eu não ia corrigir, porque eu não sou desses. Mas eu Mas falo assim de eu propósito, professor, reparei. só pra postar, tá ligado? Ah, de propósito. Aí é legal, aí é legal. Letra D de Deus. O instante em que esse corpo passará pela posição 37 metros. Então, ó, mudou um pouquinho. Por quê? Ele quer, na letra D, o instante em que a posição do corpo será 37 metros. Tá bom? Eu tenho a equação horária do corpo. É menos 8 mais 3t. Certo, Roberto? O que eu vou fazer? Ó, cada coisa no seu lugar. Isola a incógnita. Não vai me pôr o 37 no lugar do tempo, porque o 37 não é tempo, ele é posição. E, aliás, ele lutou muito nessa vida para ser posição, então não vem dizer que ele é tempo, ele é posição. Então você põe ele no lugar que lhe é devido, no lugar da posição. Tá certo? O menos 8 continua sendo menos 8, o 3 continua sendo 3, o t continua sendo t, e eu vou isolar o t para descobrir quem ele é. Bom, como é que eu vou isolar o t? Isolar, se você não se ligou ainda, é deixar ele sozinho um dos lados sinal de igual. Então, para fazer isso, eu vou ter que mandar o 8 e o 3 para lá. Só que primeiro eu mando quem está mais longe. Vou mandar o menos 8. O menos 8 que estava subtraindo, vem somando. Ok? Tem que inverter a operação. 37 mais 8, fazendo a conta de cabeça aqui, ó, 45. Não terminei de isolar o T. Vou agora mandar o 3. O 3 também vai para lá, invertendo a operação. O 3 estava multiplicado pelo T. Então, 45 fica dividido pelo 3. E o instante em que ele chegará na posição 37 metros é 15 segundos. Opa! Fechou? Beleza? Ih, rapaz. Tem coisa errada aqui, hein? Agora a letra E de escola. Letra E. Em que instante este móvel passará pela origem dos espaços? Presta atenção, gente. Vai ser muito comum aparecer esse tipo de termo aqui. Origem dos espaços, origem das posições. Tá? Isso quer dizer o quê? Quer dizer a origem da trajetória, ou seja, o ponto onde o S é zero. Tem algum Hugo? Hugo Aires não é da turma de vocês, não, né? Ah, acho que é de outra turma. Me mandou mensagem aqui. Achei que eu não estava conseguindo entrar, mas acho que não é dessa turma, não. Então toma cuidado com essa expressão, ó. Origem dos espaços, origem das posições, ó, é quando é a posição zero. Tá? É a origem da trajetória. Então, a gente vai fazer o mesmo que a gente fez na letra D. A gente quer saber em que instante ele passará pela posição S igual a zero. Isso é origem dos espaços. Fechou? Então, mesma coisa, pega aqui a equação do corpo, que é menos 8 mais 3t. E aí talvez você esteja se perguntando, mas professor, querido, lindo, fofo, o que eu coloco no lugar do S agora? Ué, o zero. Porque eu quero saber o instante para quando o S for zero. Tá bom? E aí, vamos fazer tudo que fizemos no... Opa! Tudo que fizemos no exercício anterior. Vou passar o 8 para o outro lado, para isolar o t, para o t ficar sozinho. O 8 vai inverter, ele estava subtraindo, ele fica somando. Então, 0 mais 8. Tenho a leve impressão que dá 8. Faz aí na calculadora para conferir, mas acho que dá 8. 3t. E agora o 3 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Fica 8 dividido por 3t. Você pode expressar isso na forma de uma fração
Ou você pode fazer a divisão 6 por 3 daria 2, sobra 2, 2 por 6 dá 6, dá uma dízima periódica, tá? Dá 2,6 segundos. Tá bom? Alguém levantou a mão aí, escreveu alguma coisa no chat? Pode falar, garoto. Pô, prof, levantei sem querer, desculpa. Ah, tranquilo, sem problema. Professor, Pois teria não. problema se eu colocasse, por exemplo, o tempo é igual a aproximadamente 2,7? Só para Pode, saber. pode, Ah, tá. claro. Só isso mesmo. É até melhor, né, do que expressar como uma dízima, né? Tempo é aproximadamente 2,7 segundos. Tá? Fechou? Muito bem. Quem que vai aparecer para dar oi para nós agora? Os gráficos. Claro, os gráficos. Por quê? Porque se a gente está falando de função, a gente pode falar de gráfico também, tá? Não vai ser nada muito difícil, é o gráfico de uma função afim, que vocês já estão acostumados, né, até a elas, eu acho, né, que estão acostumados, familiarizados, pelo menos, tenho certeza. Vamos lá. Como é que é o gráfico no movimento retilíneo uniforme? Bom, o gráfico mais importante que a gente vai ver vai ser o gráfico de posição por tempo, que é uma função afim. E como que é o gráfico de uma função afim? Vocês já sabem, né? Vai ser uma reta. Vai poder ser crescente ou decrescente de acordo com o valor da velocidade, que é o nosso coeficiente angular, né? Tá bom? Mas a gente pode ter outros gráficos que não são muito úteis, diga-se de passagem. Por exemplo, o gráfico de velocidade por tempo. Já que a velocidade é uma constante, eu tenho o gráfico de uma função constante. Vocês viram isso em matemática. Ó. O tempo está passando e a velocidade não altera, ela mantém sempre o mesmo valor aqui. Podendo ser uma velocidade positiva, podendo ser uma velocidade negativa. Ó. O tempo está passando e a velocidade não se altera. Claro, porque ela é constante, a gente está falando de MRU. A utilidade eu falei que não tem muita utilidade, né? A utilidade desse gráfico de velocidade por tempo é que a área dele é numericamente igual ao deslocamento escalar do corpo. O que é numericamente igual? É que você não pode dizer na física que uma área é igual a um deslocamento, né? Porque a área é medida em metro quadrado, né? Deslocamento é medida em metro, são coisas que não são equivalentes. Mas eles têm o mesmo valor, então por isso esse nzinho aqui, ó, em cima do sinal de igual, tá vendo? Significa que eles são numericamente iguais, tá? Bom, mas como eu disse para vocês, o gráfico mais importante vai ser o gráfico da posição por tempo, não? Que eu disse que ele pode ser uma reta crescente, se a velocidade for positiva, então ele é uma função crescente, ou uma função decrescente, de decrescente se a velocidade for negativa. Tá legal? Bom, alguns elementos que são interessantes nesse gráfico é que onde a reta vai cortar, eu vou ter o eixo vertical da posição, o horizontal do tempo, né? Assim como tinha o y e o x, né? Porque o tempo é o equivalente do x para nós, é variável independente, tá? Então, onde esse gráfico cortar a reta horizontal, vertical, é o S0. Tá horrível a resolução da figura, mas está escrito ali S0. Tá? Como aqui, ó, cortou esse ponto aqui, é o valor da posição inicial. Por quê? Porque se você projetar para o eixo horizontal, ó, vai dar lá no zero. Então, é o valor do S para quando o T for zero. Da mesma forma, este valor aqui, ó, quando ela cruza, e ela nem sempre vai cruzar, mas quando ela cruza o eixo horizontal, é um instante que o corpo passa
na origem dos espaços, que ele está no S igual a zero. Por quê? Porque se você projeta aqui o gráfico, dá no zero para o S. Bom, lembrando que esse ponto nem sempre vai aparecer, porque o corpo nem sempre vai passar pela origem das posições. Tudo bem? Bom, então, o que tem assim de diferente esses gráficos com o que a gente tem feito até agora? A diferença é que a gente vai ter os valores de posição, de tempo, expressos no gráfico e não no enunciado da questão. Tá? Como, por exemplo, aí nesse exemplo 3, ó, eu tenho valores de posição e valores de tempo no gráfico e não no enunciado. Essa é a única diferença. Tá? Talvez tenha alguém que não gosta de gráfico. Não gosta de gráfico, professor. Cara, tem que aprender a lidar com os gráficos aí, fazem parte da vida. Quem souber interpretar bem um gráfico, interpretar bem uma tabela, fazer bem uma regra de 3, já está no trilho para o sucesso. Então, olha aí. Essa questão, inclusive, é do Mackenzie. Ele fala assim: um atleta, no instante que passou pelo marco 200 de uma pista de Cooper, ou de caminhada, né? Iniciou a cronometragem. Então, essa é a posição inicial. Percebeu? É a posição inicial. Por quê? Porque ele começou a se mover dali? Não. Ele estava passando ali. Mas ali foi onde ele começou a marcar o tempo. Então, ali era a posição inicial. Iniciou a cronometragem do seu tempo de corrida registrando suas posições. O gráfico ao lado mostra alguns desses registros, considerando que a velocidade escalar se manteve constante durante todo o tempo de registro. No instante em que o cronômetro marcou 5 minutos, a posição do atleta é uma questão de múltipla escolha. 5 minutos. Em outras palavras, ele está querendo saber qual é a posição do corpo para o tempo de 5 minutos, que eu vou ter que converter para segundos, né? Mas vou deixar aqui, tempo de 5 minutos. Em outras palavras, o que eu vou ter que fazer? Escrever a função horária do corpo. Obrigatoriamente eu tenho que fazer isso? Não, cara. Tu pode pegar a equação da velocidade e ir calculando, sei lá. Dá o seu jeito de calcular, joga o tempo, vê qual é a distância que ele percorreu, depois soma com a posição inicial, de onde ele saiu. Dá também. Tá? Mas lembra que eu falei da praticidade da função horária? Então ela tem essa praticidade, que ela já vai dar direto o valor da posição em função do tempo. Tudo bem? Então o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar fazer duas coisas para montar a função horária. Eu vou precisar descobrir qual é a posição inicial, que na verdade já está mais fácil aí para mim. Até já destaquei lá em cima, e a velocidade do corpo. Então a posição inicial é o 200, não tem no gráfico, mas a gente sabe que é o 200, porque foi quando ele começou a marcar o tempo. Eu preciso agora calcular a velocidade. Isso aqui é um outro exercício muito interessante, poderia aparecer para você. Ele podia só dar o gráfico e falar, calcule a velocidade. Tá? Você tem a posição variando, e tem os instantes. Pois não, filho? 1 minuto. Valeu. Vamos lá. Então você tem os instantes, ó. Então, por exemplo, você sabe que ele saiu do 200 e 5 segundos depois ele estava no 215. Pô, já tá fácil para calcular essa velocidade, irmão. É 3, né? Ó. 10 segundos depois ele estava no 230. 15 segundos depois, 245. Aliás, professor, qual intervalo eu vou pegar para calcular a velocidade? Qualquer um que você pegar. Porque é uma reta. É uma relação linear entre distância e tempo. É uma velocidade constante. A cada instante ela vai ser constante. Tá certo? Então, se eu pego esse intervalo que eu estou pintando aqui, para calcular, eu sei essa velocidade que inclusive já cantei essa bola, vai dar 3. Eu posso pegar qualquer intervalo e vai dar o mesmo valor.
Posso pegar esse intervalo aqui, ó, e calcular a velocidade, que vai dar a mesma coisa, ó. Saiu da posição 230, foi para a posição 260 em 10 segundos. Então é 30 dividido por 10 dá 3 velocidade. Entendeu? Quer pegar todo o intervalo? Beleza, pode pegar, mas não vai fazer diferença, cara. Qualquer que tu pegar, qualquer intervalo que tu pegar, tu vai ter o mesmo valor, tá? Então, a conta dessa velocidade já ficou até mais fácil. Para nós, né, vai dar 3, mas eu faço questão de fazer aqui, se a minha caneta deixar. Aqui. Então, calculando a velocidade desse corredor, supondo que ele tem velocidade constante, né? ΔS por ΔT. Então, ele chegou na posição 215, tendo saído da posição 200 em um tempo de 5 segundos. Ó, tô pegando o primeiro intervalo aqui. Então, saiu do 200, 5 segundos depois estava no 215. Claro que ele andou 15 metros em 5 segundos, e é claro que a velocidade dele dá 3 metros por segundo. Beleza? Bom, então agora eu posso escrever a função horária desse corpo. A posição inicial é 200 metros e a velocidade é 3. 200 mais 3. Pronto. Agora eu posso responder o que ele me pediu. Qual é a posição? Em 5 minutos. Opa! Cuidado. Não vai por 5 no lugar do T, porque não vai dar certo. Tá? Eu quero a posição do corpo para um tempo de 5 minutos. Eu tenho metro por segundo. Então eu vou converter isso para segundos. Como? Multiplicando por 60. Tá ok? Então isso vai dar 5. Caiu 2, 300 segundos. Em outras palavras, o que eu quero então é a posição do corpo para quando o instante for 300 segundos. Tudo bem? Como é que eu vou fazer? Vou pegar a equação horária que eu montei para este corpo, 200 mais 300 vezes t. No lugar do t, vou pôr quem? Vou pôr o 300, né? Ó, no lugar do t eu ponho o 300. Vou multiplicar ele com 3. Então, vezes 3 mais... eu tô fazendo o contrário aqui, mas vocês estão entendendo, né? Tô fazendo de lá para cá. Beleza? Primeiro faz a multiplicação. Lembre que multiplicação e divisão eu faço em primeira mão. Depois vem a adição e subtração, na ordem que eles estão. Mas preste atenção, preste atenção, preste atenção. É o que te peço, é o que eu te peço, é o que eu te peço. Se temos parênteses, por eles eu começo. Pô, devia registrar essas músicas de direitos autorais. 3 vezes 300, 900. Agora sim multiplico. Somo. Eu acho que dá 1.100 metros. Você pode achar onde está esse bendito corredor depois de 5 minutos. No instante de 5 minutos. Tá bom? Faltam 20 minutos, Pedro. Aguenta aí, meu filho. Aguenta aí que eu tenho mais 20 exercícios para fazer aqui com a turma. Example number 4. The following graphic represents the functional area of the space of the mobile, the trajectory, retrolinear movement. Tudo bem, vocês não falam inglês, então vou ler em português mesmo. O gráfico a seguir representa a função horária dos espaços de um móvel em uma trajetória retilínea e em movimento uniforme. Ou seja, em outras palavras, em MRU. Fechou? Tá? Determine com base nisso, determine a velocidade, a função horária do corpo, a função horária dos espaços deste móvel. Então, a mesma coisa que a gente já fez agora no anterior. Vamos calcular a velocidade, tá bom? E depois montar a função horária. Lembre-se que determinar a função horária não é calcular nada, ok? Eu só corrigi uma coisinha aqui. Espera aí que não deu. Vamos lá.
Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Não é delta S, tá? Aqui é o S. Beleza, Tereza. Certo, Roberto. Tranquilo, Murilo. Bora lá. Ó, isso aqui é o quê? Posição inicial. Deixa eu mudar para o vermelho. Vermelho é a cor da alegria. Vermelho é a cor da felicidade. Olha aqui, ó. Posição inicial. Por quê? Projeto no horizontal. Não tem, é zero. É o T0. Tá? Então, a posição inicial do corpo é 20 metros. Isso já vai usar para calcular a velocidade e depois vou usar na equação horária no sorvete. Bom, o gráfico me diz que 15 segundos depois, em um intervalo de 15 segundos, ele estava na posição 110 metros. Posição 110 metros. Tá legal? Então, vou fazer a primeira coisa que ele pediu, que é calcular a velocidade. Moleza, Tereza. Tá fácil demais. Fácil, extremamente fácil pra você. E eu e todo mundo cantar juntos. Percebam que eu não tô abrindo ΔT. Por quê? Porque eu tenho um intervalo de tempo aqui já. Entendeu? Eu não tenho eu não sei qual é o primeiro instante, nem qual é o instante depois. O 15 segundos já é um intervalo de tempo, então não preciso me preocupar com isso. Posição final, 110, menos posição inicial, 20 meters. Opa, acabou a tinta da minha caneta. Ah, não, voltou. Acabou a tinta, é uma piada, vocês estão ligados, né? Ah, muito boa. Muito bom. Muito bom, bom. 110 menos 20 tem uma leve impressão como uma impressora que está acabando a tinta, que dá 90. 90 dividido por 15 dá 6. 6 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Ó, tem velocidade, tem a posição inicial, montar a equação horária dos espaços para este corpo é a coisa mais easy do universo. Aqui, ó. Posição inicial 20 meters, a velocity 6 meter per second. Opa! Viajei, foi mal, hein? Olha aí. Uma salva de palmas para mim mesmo, que eu mereço. Obrigado, beijo, tchau. Essa aí foi de boa, né? Bom, antes, vamos dar uma passada aqui de novo. A gente já viu, então, o gráfico da velocidade. A velocidade é constante, então é o gráfico de uma função constante. Quando a velocidade é positiva, tá? Nós dizemos que o movimento é progressivo. Tá? Progressivo, é velocidade positiva. O que isso quer dizer? Que conforme o tempo passa, a posição aumenta com o passar do tempo. Tá certo? E o que é uma velocidade negativa? Professor, é um corpo que anda de ré. Não. Velocidade é uma grandeza vetorial. Se tu não assistiu a primeira aula lá da ATP1, vai lá estudar grandezas, vetores. É vetorial. Então, velocidade negativa só indica que o corpo se move no sentido contrário. Então, conforme o tempo passa, a posição dele diminui. Certo? É isso. Não é que ele está andando de ré. Com o passar do tempo. Tá? Esse movimento nós chamamos de retrógrado. Já ouviu alguém chamar uma pessoa de retrógrado? Ah, aquele cara lá é muito retrógrado. Quer dizer, uma pessoa atrasada, né? Tá voltando no tempo. É difícil, professor, você ouvir alguém falar isso. Não, O nunca ouviu? vocabulário do brasileiro é tipo. Pô, retrógrado. Pô, que mó retrógrado você. Não?
Na minha opinião, é mais fácil falar retardatária. E aí, o fato da área ser igual à posição nós já abordamos. O gráfico também do movimento progressivo, a velocidade positiva, movimento retrógrado, velocidade negativa, tá? Lembrando que qualquer um dos dois ele pode passar pelo zero, ele pode sair de uma posição negativa e ir aumentando, daí ele passa pelo zero. Ou sair de uma positiva e diminuindo, daí ele também vai passar pelo zero. Agora, se ele sai de uma posição positiva e só aumenta, daí ele não passa. Ou se ele sai de uma posição negativa e só diminui, também não vai passar pelo zero. Já começa aqui embaixo, ó. Então não passaria. Tá legal? Esse cara, como eu cantei a bola para vocês, ele é a posição inicial. Essa é a posição no instante t. Essa diferença entre S e S0, claro, é o ΔS. E aqui tem uma coisa que nós não vamos usar, mas talvez vocês usaram lá na matemática, e talvez usarão ainda na física, mas não na física 1, que o ângulo de inclinação dessa reta, a tangente desse ângulo, lembra que eu falei que, ó, se isso fosse uma função afim, o S0 seria o coeficiente linear e o V o coeficiente angular. Tá? Por que é o coeficiente angular? É ele que determina a inclinação da reta. Inclusive, se ele é positivo, a reta é crescente. Se o V é negativo, a reta é decrescente. Se o V é muito grande, a reta é muito inclinada. Se o V é muito pequeno, a reta é pouco inclinada. Ele é o coeficiente angular da reta. Então, desta forma, a tangente deste ângulo é numericamente igual à velocidade do corpo. A fica aqui para registro. Por último, mas não menos importante, exercise number 5. Ou para você que não fala russo, exercício número 5. O diagrama a seguir apresenta a relação entre o espaço ocupado por um móvel e o tempo. É só o que a gente podia esperar, não podia esperar outra coisa, né? A relação entre a cor do carro e a velocidade. Não tem, porque não tem relação essas duas coisas. Então não dá para fazer um gráfico disso. Gráfico mostra como duas grandezas se relacionam entre si. Então tem que ser dessas duas grandezas aí. Beleza? Determine posição inicial, moleza, tá aqui, ó. Velocidade, pô, tem que calcular daí também. Vamos lá. A B, escreva a função horária. Tô te ajudando para responder a C e a D. Porque o que vem na C? A posição no instante 10 e o instante em que ele passa pela origem das posições. Que até seria aqui, inclusive, né? Ó, a origem das posições. Mas eu não tenho esse valor aqui. Tá bom? Então, pela ordem, meu jovem gafanhoto mancebo. Calma, vamos lá. Vamos lá, vem ser feliz na Magazine Luiza, vem ser feliz. É um absurdo uma loja de móveis ter um slogan desse. Vem ser feliz. Eu compro um sofá, aí beleza, resolvi todos os meus problemas. Tá O louco. preço do bagulho, você tem vontade de chorar. Paga em 24 prestação, você compra promoção, você compra um, paga 3. É isso mesmo, professor. Letra A, determina a posição inicial. Não precisa determinar, tá representada pelo gráfico. É menos 12. O professor tem que pôr o menos. Ô, meu querido, já falei disso hoje, né? Tem que pôr, claro que tem que pôr. Respeite o menos, tá bom? Menos também é sinal. E sem que tiver o jogo de sinal, tem que fazer o jogo de sinal. Eu nunca vi na história alguém falar assim: ah, não, aqui, não, quer saber? Aqui não precisa fazer o jogo de sinal, não. Bom, letra B, aliás, continuando na letra A, vamos calcular a velocidade do corpo. Posição final menos posição inicial, dividido pelo tempo. Já, ó, estamos craque nisso aqui, hein? Dividido pelo intervalo de tempo. A posição inicial era 12 e a final é 30, ele atingiu 30 em 28 segundos. Beleza? Beleza, Tereza. Tranquilo, Murilo. Certo, Roberto. Posição final, 30.
menos a inicial, menos 12. Dividido por quanto? 28. Vamos fazer o jogo de sinal? Sinais iguais dá mais. Imagina o Luciano Pavarotti, o Luan Santana cantando isso. Sinais iguais dá mais. Oh. Ok, meus pequenos e pequenas. Fica 30 mais 12, que dá 42, dividido por 28. Meu Deus do céu, não saberei fazer essa conta, não. Você dá 1,5, não dá, não? 28, 38, 14. Acertar. Vai por mim, 1,5. Acertei? Dá 1,3333. Daí dá para aproximar para 1,4. Não é possível. Augusto, Vou você tá até, bem? vou até conferir Ou eu aqui. tô fazendo errado, sei lá. Dá 1,5, irmão. Ô, louco. Nunca errei uma conta na vida. Então, meu histórico é de 0 contas erradas. Augusto Matemáticas. Os caras são das exatas aí, irmão. Ó, beleza, gente. Ó, tenho a posição inicial, tenho a velocidade. Vou fazer a letra B com os pés nas costas. Com os pés nas costas. Ó, posição inicial, sorvete. Sorvete. Posição inicial, menos 12. Tem que pôr menos, professor? Ai, ai, respira fundo. Pensa que você já tá acabando. Tá acabando o ano. Logo tem férias, logo vem Natal, férias de novo. Tá aí, escrevi a função horária. Agora vamos começar a sério, né? Porque até agora foi brincadeira de criança, né? Brincadeira de criança, como é bom, como é bom. Faz marquinha na poupança. Hey, marroi! A posição do móvel no instante 10 segundos. Vem pro Magazine Luiza, vem ser feliz. Eu quero a posição do móvel no instante 10 segundos. Ok? Então a posição do móvel vai ficar assim, ó. Pô, já fiz bastante isso hoje, hein? Ó, menos 12 mais 1.5 que multiplying o 10. Deixa eu mudar a cor do 10. Mas não se acostuma não, hein, ó. Agora primeiro eu multiplico. Deixa eu voltar pro vermelho, que é o minha cor tradicional. Eu torço pro Liverpool, maior time do mundo. Aqui dá 15. Eu devo 12. Tenho 15. Quanto que eu tenho, na verdade? Eu tenho 3 metros. Fechou? Então, 10 segundos depois, a posição estava no 10. Sei lá. Mais ou menos, né? Aí, ó. 10 segundos estava mais ou menos por aqui. Beleza. Tereza. E respondendo a letra D de Deus, para encerrar essa efusiva aula de hoje, o instante em que ele passa pela origem das posições. Já discutimos isso hoje. Origem das posições é S igual a 0. Eu quero saber qual é o instante. Beleza? Copio a equação horária do corpo, que é menos 12 mais 1,5. Aqui tem outra coisa também que o pessoal confunde bastante, hein? Adianta aqui para vocês. Fiquem espertos. O cara achou o 3 aqui, ó. Daí ele vai fazer a letra D e ele quer pôr o 3 aqui. Não, cara. O 3 era da letra C, que é a posição do corpo no instante 10. Aqui não tem nada a ver com isso. Aqui eu quero o instante que o corpo passa pela origem dos espaços. Eu quero o instante para o S ser 0. Morou? Pedro, bola lá fora de casa. Agora. Menos 12 mais 1, e como é que faz agora, professor? A gente vai isolar a incógnita. Então, vou mandar o menos 12 para lá. Ele vai inverter essa operação. Ele vai somar com 0. E do outro lado fica 1,5 vezes T. E aqui dá 12, 1,5 T.
E agora, para terminar de deixar o T Forever Alone ali, abandonado por todo mundo. Abandonado por você, vou mandar 1,5 para outro lado, que aí eu tenho que ficar sozinho, ok? Para mandar para lá, eu vou inverter a operação. Eu sempre faço isso, né? O T estava multiplicando por 1,5. Então, o 12 fica dividido por 1,5. Fechou? Quanto que dá isso? Fazendo a conta de cabeça aqui. 12 dividido por 1. Dá 8. Dá 8, irmão. 8 segundos. Então, este é o instante. Mais ou menos, né? Esse aqui é 28, o 10 ele vai estar no 3, aqui mais ou menos 8 faria sentido. 8 segundos. Ok? Dúvidas? Reclamação? Sugestão? Tá muito bom. Olha, isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Olha que tá pra cantar, quem tá dentro não sai. É isso aí. Professor, eu tenho uma observação Se muito tiver interessante. reclamação, você reclama lá com o Reinaldo. Vocês conhecem o Reinaldo? Acabou o jogo do Palmeiras? Cadê o menino que tava assistindo o jogo do Palmeiras? Acabou? Professor, 2-0 Palmeiras. Mas o mundo tá. Já dizia o Nando Reis, o mundo tá ao contrário e ninguém reparou. Deixa eu fazer a chamada aqui, depois nós encerramos a gravação, podemos continuar por aqui. Estão presentes, aliás, estão conectados agora comigo, né? Presentes virtualmente. Vão receber presença na aula do dia 8 de fevereiro. Os seguintes alunas e alunos. A Ágata, o Aloísio, o Antônio, o Anthony, o Augusto, Presente, a Bianca, presente. o Caio, a Camila, o Danilo, Presente. o Dante, o Diego, a Elisa, o Felipe, Presente. Augusto e o Felipe Ferreira, o Gabriel Presente, Luz, professor. que tá me devendo um desenho, a Giovana, o Guilherme, a Heloísa, o Henrique, a Heloísa e o Henrique, o João Fernando, o João Gabriel. O João Gabriel tá quietinho hoje, hein, João? Tava assistindo o jogo também. O Cauã, que também tá me devendo um desenho. Ops. Leonardo Canezin, Leonardo Iberê Tenório, Luana, Lui, Marcelo, Marcos, Marisa, Presente. Pedro, Rafael, Sabrina, Samuel, Tiago e Vitor. Presente. Hugo, é isso? Podemos encerrar a gravação, gente? Ou alguma questão Ô, importante aí? professor, o André Lei. falou que ele teve que sair no meio da aula. Não, mas tá ali o nome dele, acabei de ler. Ele saiu no finalzinho lá já. Não, mas eu li ali, tá aí. Anthony, eu li. Antônio e Não, Anthony. O o É André. o Andrew. Andrew. bom. Ele André. saiu. Ele mandou no chat. Não, O desculpa. André sai Beleza. um pouco do final da aula. Sim, legal. Obrigado por avisar. Sempre bom avisar. Legal, professor. Gente, lembrando da atividade avaliativa para segunda. Qualquer coisa me chama no Zap. Vamos encerrar a gravação, Gabriel?